Bom dia, Eumano. Bom dia, Eumano Silva. Bom dia, Lula. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, e estamos aqui para o nosso 11º Sua Excelência, o Fato. Né? Eumano, a semana começou, né, com um debate intenso, né, dentro do Congresso Nacional, em torno daquela questão das fake news, mas evoluindo para uma proposta das entidades que agregam as empresas de comunicação, né, as empresas e também entidades que congregam os profissionais de comunicação, nós jornalistas, né? Você não basta apenas combater a produção de notícias falsas e que são disseminadas pelas redes sociais, são disseminadas pela internet. É necessário e fundamental também você ter uma estratégia de remuneração do jornalismo profissional e da produção de notícias verdadeiras. Então, Eumano, em razão disso, há uma evolução, né, e uma evolução produzida a partir daqui, tá? Nessa questão, que é a remuneração do conteúdo, né, produzido por profissionais de comunicação e que estejam à disposição nas redes sociais, independente de eles participarem de empresas jornalísticas. Isso pode viabilizar o jornalismo independente, né? A decisão de colocar isso em debate, de colocar isso em pauta, está nas mãos, né, do presidente da Câmara, agora, Rodrigo Maia, que já recebeu essa proposta. O que você acha disso? E você acha que é um caminho que iremos trilhar a partir daí? Olha, Lula, eu acho o tema muito atual, muito pertinente e acho um movimento interessantíssimo em favor do jornalismo. Não conheço em detalhes cada ponto colocado pela proposta, mas, de antemão, eu acho que, pelo que foi colocado desde ontem em relação a esse projeto, pelo que foi divulgado, primeiro, eu acho que ele é um movimento importante porque ele vai no sentido contrário a 4 desafios, 4 momentos que o jornalismo passou nos últimos 12 anos, mais ou menos, que foram fatos que diminuíram a importância do jornalismo profissional, que é esse que foi tratado pelas entidades que entregaram ontem o documento ao Rodrigo Maia. Foram 4 pontos, principalmente, que eu acho que mudaram o jeito de exercer a profissão. Um deles foi a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, em que ele tirou a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão, para o trato da informação, para a divulgação de notícias. Isso daí, evidentemente, criou na sociedade uma impressão de que o jornalismo é um pouco menos importante, que ele não tira a ideia de que o jornalismo tem técnicas para separar a notícia da fake news, a verdade da mentira. Então, isso foi uma decisão em nome da liberdade de expressão, mas que na prática serviu para desvalorizar a profissão e para confundir o que é a informação tratada profissionalmente de uma informação produzida por qualquer cidadão. Se falava na época pelos especialistas que poderiam produzir seus artigos. Isso já se podia antes. Foi uma decisão equivocada que o STF tomou em relação à informação. Acho que eles não tinham muita noção do que eles estavam fazendo na verdade. Foi uma decisão, só o ministro Marco Aurélio que votou contra na época. O segundo ponto que mudou muito o exercício da profissão foi a internet. A internet, também no mesmo sentido, ela tirou o quase monopólio que as empresas de comunicação tinham, mas também a imprensa alternativa, tirou essa condição de você ter esse trato profissional e todo mundo passou a... Se, por um lado, a internet democratizou, o que é muito positivo, o fluxo de informação, ao mesmo tempo ele banalizou e ele tirou esse filtro que o jornalismo, às vezes com mais competência, às vezes com menos competência, sempre serviu. Um terceiro ponto foi a polarização política, que desvalorizou também a profissão de jornalista. Isso aconteceu, primeiro,
o jornalismo, a imprensa apanhou muito da esquerda, hoje apanha muito da direita, e nisso apanhou dos dois lados, então foi mais um fator de desgaste, também muitas vezes por erros cometidos, mas nem sempre. E por último, eu queria colocar a crise econômica, que também esvaziou as redações, e aí isso tem uma relação direta com o projeto que é apresentado ontem, que cria filtros e estímulos econômicos para a produção do jornalismo. Porque com a crise econômica que se acentuou principalmente a partir de 2015, também reduziram as verbas de publicidade, as redações, até a expressão que a gente usa, né, nas redações, de os passaralhos passaram a ser constantes, quase que mensais, notícias de grandes redações, dos grandes jornais, televisões, todo mundo demitindo muito. Então, só encerrando, Lula, acho que esse movimento que é feito agora pelas empresas de comunicação, pelas entidades que representam aí o setor, e ele é importante nesse sentido, que ele chama atenção para a valorização do conteúdo profissional, de como isso vai ser remunerado e de como isso também, quem usa esse conteúdo, quem lucra com esse conteúdo, para que esse conteúdo tenha a justa remuneração. Separar o produto do nosso trabalho, do jornalista profissional, do trabalho de qualquer um palpiteiro ou qualquer um agente político que queira simplesmente vender uma informação, e hoje nós sabemos o quanto isso traz possibilidade da criação de fake news e de interferência no processo político, que eu acho que é o que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que é positivo, sim. Não, agentes provocadores. Muita gente entrou no meio aqui do que você estava falando. Nós estamos tratando da questão da proposta que está colocada para o Congresso Nacional agora, no âmbito do tratamento de você delimitar, você impedir, você processar, né, quem produz, quem divulga, quem banaliza mentiras, né, pelas redes sociais, as chamadas fake news, e há uma evolução nesse debate, que é a remuneração para profissionais de comunicação, para jornalistas, mesmo independentes, deslocados, né, de empresas de comunicação que produzam conteúdo. Isso já está em debate dentro do Congresso, é um bom projeto. Isso, como o Eumano estava falando, eu tinha comentado antes, vai ao encontro de um necessário desenho, né, do novo jornalismo que surge nesse momento em que as empresas de comunicação estão debilitadas do ponto de vista financeiro, não voltarão a ter a força que tiveram, jamais. É um novo modelo de negócio, é um novo desenho que pode surgir aí com profissionais de jornalismo independentes. Agora, Eumano, paralelo a isso, e eu estou convencido, né, que escrever livros, né? Isso a gente tratou naquele encontro nosso aqui com o Rubens Valente, em razão do livro que ele lançou há pouco, e também do furo de reportagem dele, que vai gerar um outro livro. Acho que a produção de livros é um caminho para o jornalismo, para a gente contar histórias das coisas que estão acontecendo nesse momento, né? E não só isso, todo o mercado de literatura, todo o mercado cultural que pode ser abalado com uma proposta que o governo colocou na mesa, né, de sobretaxar a venda de livros em 12% com essa reforma tributária. Isso não te parece uma maluquice? A primeira coisa, fica evidente que que o governo Bolsonaro não gosta que as pessoas leiam, né? Que as pessoas leiam em profundidade. Prefere que elas continuem lendo só o WhatsApp da família, do grupo da família, ali, dos amigos, né? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, o mercado editorial já vinha com grandes dificuldades. Quem já escreveu livros sabe a dificuldade que tem sido nos últimos anos, a dificuldade das editoras, a dificuldade das grandes livrarias, o quanto isso dificultou. Os brasileiros já leem pouco, já tem essa dificuldade no negócio, e agora ainda vem o governo para taxar. Evidentemente, essa é uma proposta para piorar ainda mais essa circunstância. O governo não quer estimular as pessoas a escrever livros, e aí acho que isso é um golpe direto aí
no conhecimento da população e no preparo das futuras gerações e para o momento mesmo, né, Lula? Então, acho que nesse ponto é mais um ponto que o governo age de uma maneira assim, ele não está preocupado em aumentar a capacidade das pessoas avaliarem os fatos, conhecerem a história. Ele está preocupado em se manter no poder, e se para isso é importante ele cobrar um imposto a mais e que a população tenha menos informação, menos conhecimento, é o que eles estão fazendo. É uma pena, né, Lula? Isso, sem dúvida. Mano, o segundo fato que a gente combinou, né, de abordar aqui é um que vem sendo recorrente, e eu sempre disse para você na nossa breve reunião de pauta, que a gente tinha que tratar de novo disso aqui, porque a crise está contratada para ter o seu epicentro, a sua implosão no final do mês de setembro. É a questão da economia brasileira. Todos os indicadores econômicos são trágicos nesse momento. Todos os indicadores econômicos apontam para semanas que virão de um profundo aperto nas contas. Nós temos o teto de gastos, que tem um limite e não pode ser rompido sob risco do impeachment, né? Já foi feito quando se inventou, né, essa regra para se dar sequência ou consequência, né, a uma cassação de uma presidente da República eleita. Nós poderemos chegar ao final de setembro com uma situação absolutamente catastrófica nas contas do Tesouro Nacional e do Tesouro dos Estados. Mas o governo Bolsonaro vem colhendo uma melhoria, né, da sua avaliação, né, política, da sua avaliação de desempenho, em razão dessa ajuda de custo, desse auxílio durante a pandemia necessário, humanitário, de R$600, que foi, inclusive, ampliado pelo Congresso a partir de propostas da oposição dentro do Congresso. Não foi exatamente uma medida do governo. Mas o governo gostou e se beneficia dela do ponto de vista de dar um plus, né, na sua avaliação, que estava muito ruim, né? Agora se discute para manter algum tipo de auxílio, de bolsa, o que seja, né, para a população em geral, para 20 ou 21 milhões de brasileiros. Se discute cortar o orçamento da educação, jogar o censo que deveria ter sido feito esse ano e não foi em razão da pandemia, estava programado para 2021, e jogar o censo para 2022. A gente sabe que o recenseamento de um país é quando ele se conhece, e o recenseamento, né, por política tradicional, por tradição, acontece a cada 10 anos. Um país que não faz censos periódicos, ele não sabe a cara dele mesmo, não sabe como está a distribuição de riqueza, não sabe aonde se localizam as principais carências. E, em paralelo a essa mudança no censo, o cancelamento do censo e a redução de verbas para a educação, o governo pretende ampliar verbas para o Ministério da Defesa, para programas militares. Como você vê a questão da economia nacional? Olha, Lula, a economia vai muito mal, como tem estado nos últimos anos no Brasil, e, sejamos sinceros, não se vê sinais de melhora, e esse ano, com a pandemia, pelo contrário, vivemos uma recessão, a queda grande no PIB que teremos. Então, evidentemente, vamos muito mal. Precisamos avaliar o que está sendo feito para melhorar. E aí eu quero voltar no período da eleição. Eu me lembro que, na época, se colocava o Paulo Guedes como a pessoa querida, preferida do mercado,
e o Paulo Guedes, o Bolsonaro, e o Haddad e suas propostas para a economia como uma proposta que não interessava. Eu me lembro que eu conversei na época com uma pessoa do mercado financeiro e eu falei, acho que vocês não estão falando exatamente o que pensam, porque o Bolsonaro, todo mundo que conhece o Bolsonaro sabe que ele não tem a mínima condição de administrar o país de maneira equilibrada, de maneira estável. O país vai passar por uma grande instabilidade e isso, evidentemente, não é o que é propalado como o que seria de interesse do mercado. Na verdade, havia a diferença prática, se você colocasse do que cada um, na verdade, se propunha fazer, as questões de ajuste das contas, várias coisas, nem era tão diferente assim. A prova de que não era o que o mercado esperava, dá para ver logo na reforma da Previdência. E aí vamos entrar na questão militar. O Bolsonaro, que isso não estava escrito no programa dele, o Bolsonaro dá essa guinada de uma maneira que ele leva para o Ministério da Defesa recursos tirados na prática da saúde, principalmente da educação, mas também da saúde, e até cortando verba para o censo, que, como você disse, é uma espécie de mapa que vai nortear as políticas públicas, sem você conhecer o seu povo, como você vai estabelecer uma política para esse povo, né? Então, o Bolsonaro dá mais um passo contra a informação, como no assunto anterior que nós falamos, contra a ciência, mais uma vez, porque ele abre mão de ter dados concretos que permitam avaliação científica do que o país está passando. E nós temos a Previdência, não teve o efeito que se dizia ter, na verdade, todos sabíamos que não teria, é uma Previdência que também gera distorções, gera mais desequilíbrios, e isso, evidentemente, no curto, ou no médio, ou no longo prazo, isso vai provocar distorção que vai acelerar, que vai agravar as nossas mazelas, os nossos desequilíbrios. Então, acho que é mais um passo que o Bolsonaro dá nesse sentido. Ele não está interessado em saber o que a população, como está a população hoje, ele prefere investir no Ministério da Defesa. E aí, Lula, vale uma pergunta: qual a razão para se investir no Ministério da Defesa? Que discussão foi feita com a sociedade sobre a necessidade de ampliar os gastos militares? Nós não temos inimigos, até onde se sabe, ou temos e não sabemos, ou estamos criando inimigos, ou estamos querendo criar uma tensão na fronteira, seja com a Guiana Francesa, seja com a Venezuela. Para que aumentar? Eu não ouvi ainda nenhuma justificativa. É que boa parte desse gasto, na verdade, tem a ver com a reforma da Previdência. Tem a ver com o aumento salarial que foi dado na reforma da Previdência, com o rearranjo salarial que foi feito na carreira das Forças Armadas. Tanto é que o vice-presidente, Hamilton Mourão, disse isso. Ah, não, isso é muito dinheiro de pessoal. Sim, dinheiro de pessoal indevido. Em tempo de desequilíbrio na economia, em tempo de contas públicas que o Brasil, com déficit nas contas públicas, o Brasil aumenta o salário dos militares. Com que justificativa? Defasado, salário defasado todo mundo é. Pergunta na iniciativa privada. Pergunta entre os jornalistas da iniciativa privada e todos os outros setores o que é uma defasagem salarial. E veja bem que os militares são pessoas que não estão sujeitas a desemprego, não estão sujeitos a qualquer tipo de instabilidade, porque o salário deles está sempre garantido, a aposentadoria está garantida, o serviço médico está garantido. Para que esse setor, exatamente esse, tem de ter um aumento agora? Então, acho que isso faz parte desse mundo do Bolsonaro, que é um mundo que vai muito na direção do que ele quer, na direção do que ele simplesmente quer, sem ouvir a sociedade. E ao dispensar um censo, ele não quer saber nem que sociedade é essa que ele preside, desse país que ele preside, né, Bruno? E mais uma vez, Eumano, e complementando o que você falou, se repete esse drama nacional, que a gente tem um governo sem projeto, né? O projeto é se manter, é chegar a 2022 para se manter no poder, aí vai uma avaliação minha, e se manter para quê? Porque aí ele estará consumando a sua intenção de fundar uma autocracia, sustentado pelos militares. Né? É isso, é uma autocracia, né? E essa é a pretensão e essa é a construção disso. No meio desse caminho, há um ultraliberal que está voando às cegas, né, sem nenhuma criatividade ou competência ou condição para mudar o rumo desse voo, que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes pode ser lançado ao mar como
os amigos do Bolsonaro, da ditadura, diziam que lançavam aqueles que hoje são os desaparecidos políticos brasileiros, entendeu? Depois de torturados, lançados ao mar, né, os corpos. O Paulo Guedes poderá ser lançado ao mar no meio desse projeto. Por quê? Porque será necessário, para consumar essa rota de retomada de alguma conexão com bons índices de avaliação de desempenho, né, que haja uma ampliação de gastos, né? O Paulo Guedes não sabe como fazer isso, não montou um time para isso, mas é isso que o Bolsonaro e que os militares querem, mesmo que eles derrubem o teto de gastos a pedradas. E aí a questão legal, né, de que isso pode levar ao impeachment, eles resolvem com a costura que estão fazendo dentro das instituições e que é uma costura deletéria para o jogo democrático, porque eles mudarão as regras para atingir o objetivo final. Mano, e por fim, né, está se desenhando aí, o calendário está avançando das eleições municipais. O Bolsonaro, que saiu do partido pelo qual foi eleito, o PSL, agora ensaia uma volta, né, ao mesmo PSL, ou pelo menos um namoro para conservar uma base ampla dentro do Congresso. O PSL, junto com o PT, um pouquinho abaixo apenas, é o segundo partido com maior tempo, né, disponível. Acho que o PSL tem, em razão da bancada que elegeu em 2018, 10,5% do tempo de TV disponível nas eleições municipais. O PT tem 10,8%. A verba pública que os dois partidos receberão para fazer campanhas em 2020 semelhante, né, mas são projetos antagônicos. No caso do PSL, ele é, então, uma burra, né, de dinheiro, né, disponível, sem um projeto político bem desenhado, né, e aí pode aderir a diversas candidaturas no meio do caminho, né? Então, é uma namorada interessante. Em razão disso, né, o PSL está sendo namorado em São Paulo, né, e poderia haver uma retomada do PSL pelo grupo dos Bolsonaro em São Paulo, deslocando a Joyce Hasselmann, que se elegeu como uma bolsonarista, que foi líder do Bolsonaro e que agora é uma adversária política, mas ainda está no partido, sem base, não tem mais a base que tinha, não detém mais os instrumentos que tinha para fazer política, que era exatamente esse conjunto de ferramentas das redes sociais que produzem os haters e que construíram, né, a imagem da Joyce Hasselmann, que de resto nunca foi uma ativista política e é uma jornalista processada e condenada por plágio, né, demitida da Editora Abril por plágio em diversas reportagens que fez, né, e também esse mesmo PSL agora pode voltar à base do prefeito Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, prefeito que tenta a reeleição, que não tem uma base política consolidada, tem a sua base religiosa, né, da Igreja Universal, da TV Record, do ponto de vista de comunicação, bastante consolidada, né, mas o PSL pode, então, nesses dois colégios, que são as duas maiores metrópoles brasileiras, se voltar ao jogo político, né? Em paralelo, isso pode levar a uma união, né, das esquerdas, justamente em torno do partido mais extremo da esquerda, que é o PSOL. O PSOL, que tem uma candidatura, uma chapa puro sangue em São Paulo, com Boulos e a Erundina, mas que tem capacidade de atração gravitacional
de uma grande parte da esquerda em torno desse projeto político, e o pessoal que tinha um excelente pré-candidato no Rio de Janeiro, que é o deputado Marcelo Freixo, que saiu da disputa justamente porque não estava sendo produzida a união em torno do nome dele. Mas, diante desse conjunto, desse contexto em que o PSL pode voltar ao jogo, é possível que, justamente nas duas grandes metrópoles, a esquerda também se una em torno desse projeto, que é um projeto mais extremo, mais à esquerda, mas com condições de fazer uma unificação de discurso. Como você está vendo o cenário das eleições municipais nesse momento? Eu acho que essa reaproximação do Bolsonaro com o PSL, primeiro, ela decorre do fato do Bolsonaro não ter conseguido criar o partido dele, né? O Aliança pelo Brasil. Esse foi um fracasso, não teve o retorno que ele esperava, então ele tem que se reacomodar. Nem para o PSL, nem para o Bolsonaro, quando falo PSL, falo do Direção Nacional, Luciano Bivar, isso não é necessariamente um problema, eles se reaproximarem. Eles brigaram no ano passado, mas tanto o Bolsonaro quanto o Bivar têm objetivos, uma briguinha aqui, uma briguinha ali, isso eles passam fácil por isso. Então, essa reaproximação, nesse sentido, como o PSL, como você disse, que dispõe das verbas pelo tamanho que o partido alcançou na última eleição, e o Bolsonaro tem uma coisa que interessa ao PSL, que é voto. O Bolsonaro é um cara com a popularidade muito alta, como nós já falamos aqui. Então, para essas eleições municipais, e que o Bolsonaro quer se fortalecer para 2022, e o PSL quer aumentar essa estrutura partidária dele, fazer uma rede de prefeitos que eles não têm ainda. Com esses dois fatos, a tendência é que eles se juntem, como foram na eleição passada. Para o Bolsonaro, ser de um partido, não ser de outro partido, isso pouco importa para o eleitor dele também. O Bolsonaro já passou por vários partidos, isso nunca foi um problema para ele. Se ele vai estar em um, em outro, a questão, isso não tem essa relevância tão grande. Quem tem uma popularidade alta pode ir para qualquer partido. O PTB quer que o Bolsonaro vá. Isso é meio que não tem tanta importância, a não ser o fato de que aí você junta duas coisas poderosas. O PSL com as suas verbas eleitorais, suas verbas partidárias, e o Bolsonaro com seus votos. Então, olhando para frente, eu vejo isso. Agora, em relação à esquerda, Lula, eu não estou vendo movimentos da esquerda diferentes das últimas eleições em relação à unidade. Não percebo mesmo. Vendo as redes sociais, mesmo falando do Boulos, da Erundina, a chapa de São Paulo, a esquerda tem 3 candidatos, em tese fortes, candidatos consistentes. O Boulos, que tem a Erundina de vice, o Orlando Silva, do PCdoB, e o Gilmar Tato, do PT. Ali é um exemplo de onde a esquerda não conseguiu se unir. Se ela vai conseguir se unir no segundo turno, em lugares como São Paulo, vai depender de como seja feita a campanha. Se você prestar atenção em como foi feita a campanha em 2014, das esquerdas em relação à Marina, a Marina foi para o Aécio, porque o primeiro turno deixou sequela. Se prestar atenção em como foi a eleição de 2018, o Ciro, no segundo turno, foi para Paris, falando mal do Lula e do PT. Não teve unidade também. Não vejo, no momento, nenhum movimento mostrando que esteja diferente. Tem um movimento de aproximação do PCdoB com o PSB, que talvez possa gerar aí uma frente diferente. Mas, no momento, não percebo esses sinais de que essa unidade venha a acontecer. Uma última palavra sobre o Paulo Guedes. Eu acho que, o último assunto, acho que tem uma coisa interessante. Parece que ele perdeu a importância, né, Lula? O que o Paulo Guedes fala, ele deixa de falar, não tem tanta importância mais. Isso para o ministro da Economia, isso é grave, né? Se ele fala, se ele fica, se ele não fica, não vai, porque se ele ficar, não tem nada a ver com o que ele falava. Mas pode ficar por apego ao cargo, por não ter uma outra solução. Não sei se fica. Mas se discute abertamente, a possibilidade dele sair, isso por si só já é muito. Isso. Né? Então, ele não é a desimportância dele hoje. Isso. Ele não é ex-ministro ainda, mas já é ex-super. Ex-super ele já é. Né? Ainda não é ex-ministro. Ele não é importante já há algum tempo, né? Ele fala hoje, desmente amanhã, muda. Isso, é dramática essa questão e perdeu completamente o moral dentro da própria equipe. Em relação ao PSL, tem uma coisa que você não falou. O PSL tem um grau, né, que interessa muito ao Bolsonaro, que é o número 17. O recall do número 17 é fundamental. O Bolsonaro tentou criar essa aliança para o Brasil
botou na linha de frente a sua advogada Karina Cufa e, de uma maneira absolutamente estapafúrdia e quase imoral, botou um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Admar Gonzaga, que é inclusive da suposta executiva desse quase partido, o Admar Gonzaga, que estava no TSE na eleição de 2018, que tomou decisões favoráveis a essa candidatura do Bolsonaro, que terminou sendo bem sucedida. Absurdo isso. Mas o número 17, conservado na mão dele, ainda é precioso, né, porque foi muito forte e a campanha é feita em torno do número por causa da urna eletrônica. Esse é um fato. O outro, mano, acho que a gente precisa arrumar um fusquinha e entregar para a esquerda em São Paulo. Afinal de contas, a esquerda só se une no Fusca, né? E botar o Márcio França, né, do PSB ali de motorista, para ver se ele consegue congregar as esquerdas lá dentro, né? Mano, muito obrigado. Chegamos ao nosso tempo. Esse foi o Sua Excelência, o Fato da Semana. Um bom dia. Até sexta-feira, às 11 horas. Abraço. Abraço, pessoal. Até sexta.